Lá no livro de Marcos, capítulo 5, de 25 a 34, nós vamos encontrar uma passagem bastante conhecida pela igreja, que fala sobre a cura de uma mulher que se encontrava enferma com uma grande hemorragia há 12 anos. E aí a palavra de Deus, obrigado, irmãs. A palavra de Deus vai nos dizer: e certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Só na leitura desse texto a gente já poderia ficar por aqui e já voltarmos para nossos lares edificados pelo Senhor. E nessa noite eu queria meditar com os irmãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas frustrações. Os mais antigos diriam sobre as nossas mazelas. Estamos chegando ao término de mais um ano. E todo ano a gente sempre, ao final, a gente fala sobre isso. Vai iniciar um novo ano, a gente vai fazer os nossos projetos, a gente vai fazer a nossa lista de bênçãos que queremos. E talvez nesse ano que ainda não terminou, o ano de 2024, você lá no início do ano, você fez a sua lista de anseios, de desejo, de que você projetou para a sua vida. E talvez no decorrer desse ano de 2024, você talvez não alcançou sequer um item da lista que você fez. Pode ter acontecido? Pode. Mas talvez você também alcançou parte dos itens que você colocou diante do Senhor, diante daquilo que você projetou para o ano de 2024. Ou talvez, quem sabe você alcançou todos os itens que você colocou diante do Senhor. Alcançou as bênçãos, as vitórias.
Mas nessa noite eu queria meditar com os irmãos sobre não desistir. Talvez se o pastor Celso estivesse aqui, ele gostava muito de colocar títulos nas suas pregações, né? E aí, com a permissão, eu colocaria um título a essa meditação: Não desista de lutar. Porque, como eu falei, hoje de repente você entrou por essas portas entulhado de problemas, entulhado de dificuldade, situações que têm tirado o teu sono, situações que têm entristecido o teu coração, situações que têm trazido dificuldade no seu lar, na sua família, no seu trabalho, no seu colégio. Talvez você entrou com essa sobrecarga sobre você. Mas nesta noite eu queria meditar com os irmãos que nós não devemos desistir. Nós não devemos deixar de lutar pelas bênçãos que precisamos. É porque nós somos homens e mulheres limitados em muitas vezes não, na maioria das vezes, somos limitados, em todas as vezes somos limitados no nosso pensar. Porque a gente acha que temos que ser abençoados no momento que eu preciso, no momento que eu quero. Só que o Deus que nós servimos, irmãos, para Ele não existe tempo. Ele é atemporal, Ele é eterno. Nós, homens, que determinamos, muitas vezes, ciclos para as nossas vidas. Nós temos o ciclo anual, né? Está se findando mais um ano, vai começar um novo ano. Então, a gente se pauta ali pelo ano, pelo mês, pela semana. Às vezes a gente se pauta em ciclos dentro dos nossos trabalhos. O ciclo, para mim, agora nessa empresa fechou. Então a gente coloca limites, a gente coloca... O nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo. O nosso Deus, Ele tem todo o poder para nos abençoar no tempo dEle. Então, como eu falei, talvez você entrou hoje aqui com a sua lista que ainda não foi respondido nenhum item. Mas tem pessoas que entrou por aqui com a sua lista que foram respondidos até mais itens do que ela imaginava. Mas nós temos que perseverar na nossa busca, na nossa luta contra as adversidades. Então, a gente... Através desse texto que é lido muito na corrente da fé, e muitas pregações aqui também, é para trazer à nossa memória que as dificuldades vão sobrevir às nossas vidas, os problemas vão vir sobre as nossas vidas, mas nós temos que permanecer firmes e fiéis ao nosso Deus, que tem todo o poder para mudar a nossa história. E Ele está aqui hoje contemplando a nossa adoração. Ele está aqui contemplando e recebendo o nosso culto a Ele. Ele está aqui com as suas mãos estendidas para nos abençoar. E aqui a gente vê um grande exemplo dessa mulher, que passava por uma dificuldade, talvez que você não passe pelo período de tempo. Ela ficou 12 anos com uma grande dificuldade. Talvez você está passando por um mês, um ano, 2 anos. E quando a gente vai chegando assim ao término de mais um ano, de mais um ciclo, como eu falei, infelizmente tem pessoas que desistem, abandonam a fé, retrocedem,
volta a viver uma vida longe do Senhor. Mas nesta noite, Deus quer fortalecer a nossa fé e dizer aos nossos corações: não desista, não pare de crer, porque eu sou contigo, diz o Senhor. A sua palavra nos afirma isso. É no momento da tua dificuldade, da minha dificuldade, é que nós vamos colocar a nossa fé em prática, a nossa confiança nele, e vamos prosseguir com o Senhor. Porque se hoje nós estamos aqui, é por conta da graça, da misericórdia. E hoje nós podemos levantar as nossas mãos. Levanta as suas mãos aí para o alto aí. Vou dar uma de pastor Dionildo. Levanta as suas mãos. E declare assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Ele tem cuidado das nossas vidas, irmãos. É porque nós queremos no momento nosso. Mas o nosso Deus, ele é atemporal. É no momento dele que a bênção é perfeita. Então essa mulher, ela passou um grande período de uma hemorragia que trouxe um grande transtorno para ela. Ela não poderia ter relacionamento com a sociedade, porque ela estava alijada da sociedade por causa desse problema. Ela tinha gasto grande parte dos seus recursos buscando a solução desse problema. Mas em meio àquelas adversidades, ela não desistiu. E por muito pouco, muitos de nós têm desistido do Senhor. Na quarta-feira, eu estava aqui na igreja, e eu estava falando com os irmãos, né? Estava ministrando um estudo, falando de como vencer as nossas dificuldades, as nossas tentações. E no primeiro texto que eu trouxe na quarta-feira, eu trouxe um texto clássico, que todo mundo sabe, que é a função do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir as nossas vidas. Então ele vai criar situações para nos afastar da presença do Senhor. E nós temos que estar atentos para não cair nas ciladas do inimigo. Então, às vezes, você está passando por uma dificuldade, está passando por uma tentação lançada por inimigo, e você está achando que está sendo provado por Deus. Quem esteve aqui quarta-feira pôde entender essa diferença. Nós não somos tentados por Deus, nós somos provados por Deus, somos tentados pelo inimigo. Então, a função dele é tirar as nossas vidas da presença do Senhor. E as situações adversas que vêm às nossas vidas é para produzir esse esfriamento espiritual, para que a gente se afaste do Senhor. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei qual é o grande problema que tem assolado a tua vida e entristecido o teu coração. Mas não saia do aprisco do Senhor. Porque o lugar do aprisco do Senhor, onde você está, há consolo, a segurança, a fortaleza, a restauração. E tem muitas pessoas, por não ser atendido no momento que ela acha que tem que ser, tem saído do aprisco do Senhor, tem caminhado para outros lugares, que no final a gente sabe a consequência desses outros lugares. É uma separação eterna da presença de Deus. Nessa noite, olha para o teu problema e fala para ele:
O meu Deus é maior. O meu Deus tem poder. E no momento oportuno Ele vai mudar esse quadro da minha vida. Mas eu não vou abandonar a presença do meu Deus. Como nós cantamos, não desista, não pare de crer, porque os sonhos de Deus, os planos de Deus, eles vão se cumprir na sua vida e na minha vida. Mas se eu e você desistirmos, nós não vamos receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então o inimigo, ele veio, irmãos, para lançar sobre as nossas vidas por N situações, e aqui nesse caso a gente está falando de uma enfermidade que aquela pessoa estava passando, veio lançar desânimo, veio lançar cansaço. Está chegando mais um final de ano, e às vezes as pessoas já chegam já cansadas, afadigadas, pelos problemas, pelas dificuldades, e pensa em desistir, em voltar para trás, como eu falei. O inimigo vai lançar sobre nós situações que vai gerar em nossos corações frustração. Ah, mas eu estou vendo a minha irmã Yasmin ali sendo abençoada, eu estou vendo ali a minha irmã Beth sendo abençoada e eu não estou sendo abençoado. Não deixe que essas coisas minem a tua fé diante do Deus que você serve. O inimigo, ele vai criar essas situações, vai gerar em nossas mentes situação de decepção. Esfriamento espiritual. Mas como eu falei na quarta-feira, para os irmãos que aqui estavam, o Senhor diz assim: ao que vencer. E eu creio que aqui na Igreja Evangélica Betel tem vencedores, amém? Ao que vencer, vai receber a coroa da vida eterna. Então, as dificuldades, os problemas não nos podem fazer desistir, irmãos. Eu sei que às vezes a luta é muito grande. Eu sei que as dificuldades vão nos deixar lá para baixo. Mas o Senhor, através da sua palavra, nos fala: lançai sobre mim. Você tem lançado sobre o Senhor as suas dificuldades, os seus problemas? Você tem confiado e crido que Ele é que está te sustentando, mesmo em meio a essas dificuldades? Então, irmãos, o inimigo, ele vai lançar o desânimo, o cansaço, as frustrações, as decepções, as perdas, para fazer com que você desista, para fazer com que você paralise, para que você não ande na presença do Senhor, para que você não tenha mais prazer e desejo de fazer a vontade dEle. Essa é a função dele. Mas nós temos Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que tem a função suprema. Ele veio desfazer, isso a palavra de Deus nos diz, toda a obra do maligno, toda a obra do diabo ele veio desfazer. Ele veio, morreu em nosso favor, para nos libertar e para nos levar à presença do Senhor. Só que nós, seres humanos, muitas vezes estamos pautados, como eu falei, na nossa visão
limitada. Enquanto nós estamos aqui, vocês não sabem, alguns sabem, outros não pensam, mas está tendo uma batalha muito grande na região celestial, irmão. Eu estava brincando com o Marquinhos. Parece, Marquinhos, você dá trabalho ao seu anjo, hein? Né? Estava brincando com ele. Pastor Messias estava falando aqui quantos livramentos que Deus tem dado a Alex com moto, Marquinhos com moto, Arthur com carro, Sabrina também. Sabrina foi atropelada pela moto? Meu Deus do céu. Então, quanto nós estamos caminhando, quantos nós estamos vivendo, está tendo uma batalha muito grande, o inimigo tentando nos atingir e Deus nos guardando com os seus anjos, nos livrando de todo mal. Então, nós não podemos desistir do Senhor, irmãos. Como eu falei, nós seres humanos temos a visão limitada e temos um entendimento também limitado. Porque nós estamos olhando só para as coisas desse mundo e não olhamos para as coisas do reino. O inimigo, ele vai usar as suas armas para nos atacar. Mas olha o que diz lá em Romanos 8:37. Coloca para mim aí, irmãos. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos vencedores em todas essas coisas. Aí se você for olhar nos versículos anteriores, coloca para mim, irmãos, só um versículo antes. 8:36. 8:35. 8:34. 8:33. 33. Quem tentará a acusação dos escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. 34. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por quem? Por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? É a nossa dificuldade, a nossa angústia, a tribulação, é perseguição, é enfermidade, é nudez, é espada, é o perigo. Aí sim, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então Deus, ele está cuidando das nossas vidas, irmãos. Então você está chegando agora no final de mais um ano, você não recebeu a tua bênção, não recebeu a tua vitória. Eu continuo enfermo, estou desempregado, continuo passando por essa dificuldade na minha família, continuo com meu filho afastado da presença de Deus, continuo com a minha esposa que não crê no Senhor, com meu esposo que não crê no Senhor. Fique firme. Seja constante na presença do Senhor. E vá à presença dele clamar, até que o Senhor venha nos abençoar. Então aquela mulher, ela não parou de lutar durante aqueles 12 anos. Ela nos dá um exemplo de quê? Perseverança. E hoje em dia, como eu falei, muitos não têm perseverado e têm deixado de receber o melhor do Senhor. Então, uma das virtudes que a gente pode enxergar nessa mulher e que nós temos que ter na nossa caminhada é ser perseverante. Eu fico pensando, a gente está falando aqui sobre uma situação de enfermidade.
Mas eu fico pensando no apóstolo Paulo, um homem que tinha condições, que tinha cultura, que aprendeu lá com os melhores da sua época. Perseguia o povo do Senhor, perseguia a igreja. E aí ele teve um encontro com o Senhor Jesus, aonde mudou a história da vida dele. Ele era um homem que tinha autoridade. Ele mandava e as coisas aconteciam. Ele mandava prender e as pessoas eram presas. E quando ele teve um encontro com o Senhor, a história dele foi mudada, de perseguidor para perseguido. E se a gente for ver a história do apóstolo Paulo, quantas e quantas vezes ele foi preso, quantas e quantas vezes ele foi açoitado, quantas e quantas vezes aconteceram situações de naufrágio, quantas dificuldades aquele homem passou, mas em nenhum momento ele desistiu de seguir com Cristo Jesus. E nós, muitas vezes, desistimos por uma coisa mínima. Eu vou lembrar mais uma do pastor Celso aqui. Ele contando que uma vez, ele foi no concílio da igreja metodista, wesleyana, lá em Xerém, não era? Lá em Xerém. E era um concílio onde se reunia todas as lideranças, todos os pastores da igreja. E nesse concílio havia as mudanças, né? Agora você é pastor aqui, você vai estar passando para um outro local. E aí ele estava contando que antes de ter a divisão, aí todo mundo cantando: se Cristo comigo está, eu irei. E aí quando havia aquela divisão, às vezes a pessoa estava numa igreja já acostumada, já estava bem estabilizado, sua renda, seus filhos. E aí ele era enviado para um lugar lá bem distante, tão distante, né, igual a do Shrek. Um lugar bem tão distante, que ele sabia que ia passar por dificuldade. Aí ele procurava lá os bichos, falava assim: não, por favor, não me mande para esse lugar. Meio que dizendo assim: eu estou desistindo de ir para esse lugar porque nós temos, irmãos, como homens e mulheres escolhidos e separados pelo Senhor, andar na dependência dEle. Eu não sei se todo mundo aqui, mas eu tenho grandes experiências com isso, no andar na dependência do Senhor. De às vezes as pessoas desacreditarem de você, das pessoas falarem que você não é capaz, de falar que você não serve para isso. E aí você confia e descansa no Senhor, e Deus mostra para aquelas pessoas completamente o contrário. Porque é Deus que age em nosso favor e opera em nosso favor. Então nós temos que andar na dependência do Senhor. Nós temos que andar crendo que Ele está cuidando dos nossos passos. Nós temos que crer que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés,
Onde nós colocarmos as nossas mãos, abençoado vai ser pelo nosso Deus. Então eu fico imaginando se o apóstolo Paulo, em meio àquelas dificuldades, aquelas perseguições, se ele tivesse desistido. O que teria acontecido? Mas louvado seja Deus, que o forjou, que o capacitou. E ele vai dizer lá, acho que nos textos mais lindos para mim que tem na Bíblia: combati o bom combate. Ele lutou o combate. Aí, atrelado a esse versículo, ele vai falar assim: eu passei por grandes dificuldades e por grande abundância, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é a dificuldade que você está passando, irmão? O que tem te afligido? Isso não pode te parar, isso não pode fazer com que você desista. Renova as suas forças no Senhor. Tem um texto, acho que é Isaías, né, que fala sobre renovar as nossas forças como a águia, né? Isaías 40, né? Isaías 40, depois dá uma lida lá. Renova suas forças no Senhor. Está abatido, está caído, está com dificuldade. Eleva os seus olhos para o céu e fala: Senhor, me ajuda. Me dê força, me dê ânimo, me dê vigor, me dê sabedoria, me dê estratégia. Porque as perseguições são muitas, as tribulações são muitas. Mas naquele texto que nós lemos, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós temos que fortalecer, irmão, a nossa fé diariamente, diuturnamente, de dia, de noite, de tarde, de madrugada. Nós temos que fortalecer a nossa fé em Cristo. Aquela mulher, até chegar ao Senhor Jesus, ela não sabia, mas ela ouviu falar que Jesus, que curava, estava passando curando por todas as cidades, estava passando por ali. E ao ouvir, aquilo fortaleceu a fé dela, encorajou, impulsionou ela a ter um encontro com Jesus. E não foi um encontro superficial, foi um encontro intenso, foi um encontro íntimo com o Senhor Jesus. Porque aquelas dificuldades da multidão estavam ali para atrapalhar ela chegar até Ele. E talvez a tua dificuldade tenha sido uma barreira para você se aproximar mais de Deus. Mas hoje é noite dessa dificuldade cair em nome de Jesus, dessa barreira cair em nome de Jesus, para que você possa chegar diante do Senhor Jesus e tocar nas orlas das suas vestes. Porque quando a gente toca nas orlas das vestes do Senhor Jesus, a história muda. O choro, que pode durar uma noite, ela vai se transformar em alegria de manhã. Aquela resposta que você estava esperando do Senhor há muitos anos, ela vai chegar até você. Tem um texto que eu também gosto que diz assim: eu não correrei atrás de, elas vão me alcançar. Então, quando você toca nas orlas das vestes do Senhor Jesus, você já não se preocupa mais com a tua dificuldade,
com os problemas que você está passando. Porque ao tocar nas vestes do Senhor Jesus, as virtudes de Cristo vêm sobre a tua vida. Então aquela mulher, um exemplo de perseverança, ela se esforçou. E muitas vezes nós não temos nos esforçado. Nós queremos receber os benefícios do reino de Deus, mas não queremos fazer o mínimo para o reino de Deus. Não queremos nos relacionar com o rei do reino. Não queremos obedecer a palavra que ele nos deixou para que a gente pudesse aplicar em nossas vidas. Se você fizesse hoje uma autoanálise de 1º de janeiro até o dia 22 de dezembro, qual foi o nível de relacionamento que você teve com Cristo? Qual foi o nível de relacionamento que você teve com a obra do Senhor? O que eu e você, no decorrer desses dias, através das nossas listas que a gente faz, o que nós honramos? Ah, Senhor, esse ano eu prometo que eu vou ler mais a Bíblia, eu prometo que eu não vou faltar mais um culto, eu prometo que eu vou orar mais, eu prometo que vou jejuar, eu prometo que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí vai. O que nós fizemos de 1º de janeiro até o dia 22 de dezembro? Qual o nível de relacionamento? Mas queremos que o nosso Deus dispense sobre nós as bênçãos que nós queremos e muitas vezes para satisfação pessoal. Então essa mulher, ela foi um exemplo de perseverança. Ela se esforçou. E aí, se a gente for trazer a parte do esforço para as nossas vidas, a gente pode fazer uma analogia com aquilo que nós temos negado em nossas vidas, em favor do reino de Deus. Qual é o esforço que você tem feito? O que você tem colocado diante do Senhor e não tem feito? Então essa mulher, ela nos dá essa ideia de grande esforço, de grande disposição, de motivação. Uma vez eu estava conversando com os irmãos, eu não sei se foi na classe de casais ou de homens, que as dificuldades que sobrevêm às nossas vidas, se a gente canalizar somente no problema, na dificuldade, a gente vai sucumbir. Mas se nós pegarmos essas dificuldades e enxergarmos o agir e operar de Deus, aí a história muda. Então a gente tem que ver que a dificuldade que a gente passa é um momento de aperfeiçoamento das nossas vidas diante do nosso Deus. Então a gente tem que se esforçar, a gente tem que ter essa motivação, a motivação que no momento da dificuldade é Deus que está nos sustentando. E essa mulher também nos ensina que nós precisamos ter determinação naquilo que nós queremos.
Cadê a caixinha? Está ali. A gente renova os nossos pedidos, colocamos na caixinha, oramos durante todo o ano. E muitas vezes nós não temos determinação naquilo que a gente pede. A gente ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E daqui a pouco a gente já não lembra nem mais do que a gente pediu. Então nós temos que ser determinados naquilo que nós temos buscado no Senhor. Então, se você está buscando a cura de uma enfermidade, vá, ore, busque, confie, descanse e receba do Senhor. Se você está buscando um emprego que não tem, vá, ore, busque, confie, descanse e receba do Senhor. Nós temos que ter determinação naquilo que nós temos buscado para as nossas vidas. E a determinação maior que nós temos que ter é estar com Cristo Jesus eternamente. Porque as coisas que estão aqui, elas vão passar, mas as coisas do reino de Deus, elas são eternas. Então, depois de tudo aquilo que aquela mulher passou, ela recebeu a bênção do Senhor. O próprio Senhor Jesus vai falar para ela que a fé dela tinha o quê? Não somente curado, mas tinha salvado a vida dela. Então, a igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja comprometida com o rei da igreja. Porque, novamente, eu volto a falar com os irmãos, nenhuma dificuldade que sobrevenha a você ou a mim, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor não tem o escape, não tem a vitória, não tem a bênção. Mas confie e espere nele. Permaneça firme aí. O ano de 2024 ainda não acabou, irmão. Já que a gente pauta por ciclos, por ano, eu creio que até o dia 31 de dezembro, muitas bênçãos ainda irão nos alcançar. Muitas vitórias irão nos alcançar. Mas se essas bênçãos e essas vitórias também não nos alcançarem, nós permaneceremos firmes e fiéis ao autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós, pagou um alto preço, deu o seu sangue, o seu corpo foi moído, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, glorificando e exaltando o nome dEle. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Então, que esta noite, nós como parte da igreja do Senhor, possamos sair daqui com a nossa fé fortalecida em Cristo Jesus. Que nós possamos sair daqui com os nossos corações, com as nossas mentes, voltados para fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Talvez tem pessoas aqui que estão brigadas em casa. Com a esposa, com o filho, com o primo. As bênçãos do Senhor, elas são estabelecidas em nossas vidas. Mas nós temos que estar na posição de receber ela. Não adianta você estar em litígio com o Senhor, esperando que as bênçãos vão te alcançar. Então você tem a oportunidade de
reorganizar a tua posição diante do Senhor. Como homem, como uma mulher escolhida dele. Então, se você está com litígio com alguém, irmãos, o momento é hoje, é agora. Não deixa nem para amanhã, não. Liga. E você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus está falando ao teu coração nessa hora. E está dependendo disso para você alcançar a tua bênção. E depende só de você. Então, pela misericórdia do Senhor, que nós como igreja de Cristo Jesus, que passamos por essas dificuldades, por esses problemas, não venhamos desistir, não venhamos parar, não venhamos abandonar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Vou chamar o ministério de louvor. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Enquanto o ministério de louvor estará entoando um cântico, você vai estar fechando seus olhos e fazendo um autoexame da tua vida. Vai agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já te concedeu até aqui. E vai clamar para Ele te ajudar a ser perseverante naquilo que Ele ainda há de prover na tua vida. Então feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor enquanto o ministério de louvor estará entoando esse cântico.